Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36. Alguém se habilita? Alex, está disponível? Ninguém se habilita, então vou ler o mesmo. Vamos lá. Falamos, Rob. Opa, você pode ler para nós? Não, eu tô escutando aqui, eu cheguei agora, eu tô jantando aqui, mas já vou entrar. Então tá bom, fica tranquilo, eu leio então. Vamos lá. Então diz assim a palavra: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem a quem vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aqueles a quem podeis esperar receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aqui é um ensinamento que Yeshua vem trazendo no livro aqui, né, que foi escrito em Lucas. E talvez esse é um dos motivos que o povo judeu não, né, os religiosos judeus não aceitaram ele como Messias. Por quê? O povo de Israel estava acostumado com, estão esperando até hoje, um Messias, não é? Porque o Messias, o que ele é? Um ungido, uma pessoa que tem uma missão especial. E eles tiveram várias pessoas que tiraram ele. Esse Messias sempre vem tirando eles da escravidão, da opressão. Então, o Messias, por exemplo, Jefté foi um homem enviado por Deus para livrar o povo dos seus inimigos. E depois que ele livra o povo dos seus inimigos, ele se torna, então, um líder e o povo permanece fiel até a sua morte. Gideão também foi outro, usado por Deus também, que foi usado como um Messias, não é o nome certo, né? Me fugiu o nome agora, mas é um libertador. Um libertador que vem e libertou Israel dos seus inimigos, né? E tem muitos outros, né? Tem vários libertadores que Deus mandou, né? Então, e eles esperavam essa libertação. E quando o Yeshua vem, o que eles esperam do Messias? O Messias que fizesse o que Gideão fez, o Messias que fizesse o que Jefté fez, o Messias que fizesse o que, eu não me fugiu os nomes aqui, mas tantos outros heróis fizeram. Davi veio, lá estava lá o povo sendo oprimido por um gigante, e ele foi um herói também e se tornou rei. Então eles esperavam um Messias assim. Só que Yeshua vem e ao invés deles expulsar os romanos como eles esperavam, ao invés de Yeshua guerrear e vencer, tirar os inimigos que estavam oprimindo o povo de Deus, Yeshua vem para libertar o povo de si mesmo, de si próprio, né? O que o povo não adianta, porque quantas vezes o povo teve libertação e toda vez quando o libertador morria, eles voltavam a cometer pecado. Então tinha um problema na alma do povo, né? Pelo menos é o que aparenta. E Yeshua veio, mas não veio fazer mais do mesmo, repetir a mesma coisa. Não, ele veio para libertar o povo, para que o povo seja liberto e esse povo liberto vá servir a Deus custe o que custar. E aí ele se torna o Messias de todo o povo que crê. Até os dias de hoje está formando povo de Deus para esse Messias. Hoje, ainda hoje,
as pessoas continuam. Lógico, as pessoas vão para a idolatria de várias formas, mas o povo de Deus que se torna noiva do. Porque veja só, a noiva do cordeiro, quando a palavra diz lá em Jeremias 31 a 33, Deus diz que ele vai fazer uma nova aliança, mas não conforme a aliança que fez com os nossos pais lá no passado. Ele vai fazer uma aliança diferente, né? E o que é essa aliança diferente? Na aliança no passado, todo mundo era povo de Deus desde que nascesse nascesse judeu. O cara nasceu judeu, pronto, é povo de Deus. Era assim. Mas a Bíblia diz que desde João Batista o reino de Deus é conquistado por esforços. Então, desde João Batista, não é mais quem nasce judeu que é povo de Deus. É quem se esforça para entrar no reino de Deus. Quem se esforça para fazer a vontade de Deus. Quem se esforça para cumprir o que Deus determinou. Para cumprir os seus moedim, para cumprir os seus mandamentos, moedim, as suas festas, para cumprir os seus mandamentos, para obedecer a lei. Aí, tem um monte de gente, inclusive de judeus. Shalom, irmão Gabriel. Deus abençoe, seja bem-vindo. Aí, então, nós estamos em Lucas capítulo... Nós estamos em Lucas capítulo 6, versículo 32, tá bom? Seja bem-vindo. Então, veja só. O que acontece? Deixa eu só pegar aqui. O que acontece? O Messias que Israel esperava era esse Messias guerreiro que libertasse o povo. E Yeshua ele veio, mas Deus fala, eu vou fazer uma aliança diferente daquela. Aquela estava escrita na Constituição do povo. Você é povo de Deus? Sim, eu sou judeu, eu sou povo de Deus. Fosse bom, fosse ruim. Aí Deus fala em Jeremias 31, 33, que ele vai fazer uma nova aliança e que nesta nova aliança, essa nova aliança vai ser diferente da primeira. Eu vou até ler para vocês, para ficar mais claro. Jeremias 31 a 33. Olha, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Aqui Deus está profetizando uma nova aliança que ele vai fazer. E nós estamos na nova aliança, certo? E aí, com quem que é essa nova aliança? Que as pessoas confundem muito. A pessoa acha que é assim, Deus se casou, porque a Bíblia fala em Jeremias 2 que Deus se casou com Israel. Aliás, aqui também fala, olha só. Vou ler aqui, ó. Aí vem dias diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, um novo casamento, ok? Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é com a igreja. Que fique bem claro isso aqui. É com o povo descendente de Abraão, ok? E aí ele fala, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, o que é haver desposado? Deus está dizendo que ele se casou com o povo de Israel. É uma metáfora. Então, nessa metáfora, Deus é o noivo e o povo de Israel é a noiva. E Deus se casou com essa noiva, com o povo de Israel. Só que essa noiva, ela quebrou a aliança. Ela quebrou a aliança seguindo outros deuses, seguindo festas festas que são celebradas hoje na igreja cristã, tá? Por exemplo, Semíramis. Você vai ver lá nos livros de profeta, Deus falando que eles estão fazendo festa para Semíramis. Que eles estão fazendo festa para Semíramis, que é uma falsa deusa. Então, o povo ele Deus se casou com o povo, mas o povo se prostituiu.
A noiva, shalom, irmã Raquel, seja bem-vinda. Shalom. Shalom. Desculpa aí o atraso que a... Tranquila, tranquila. Eu estou aqui um pouquinho aqui em Jeremias, mas já estou voltando lá para Lucas, tá? Eu já falo onde a gente parou lá. Então, quando Deus, ele diz que ele se casou com o povo de Israel, ele havia desposado, ele se casou. Só que essa noiva Israel, o que ela fez? Essa noiva Israel, ela se prostituiu com outros deuses, e quando ela se prostituiu com outros deuses, ela se divorciou. Aí Deus faz um plano. Lá na frente, Deus faz um plano para reaver o casamento. Mas veja só, Deus não vai casar com uma nova noiva. Ele não trocou de noiva. Esse ponto é muito importante. Ele não trocou de noiva. Vamos voltar para o 31 para a gente entender. Ó. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança. Veja só, a pessoa, o João, casou com a Maria. E ele desposou a Maria, ele casou com a Maria. A Maria traiu o João. E o João, então, divorciou. E Maria divorciou do João por causa da sua traição. Divorciou, ok? Aí passam os anos e o João pega e fala, puxa, eu vou dar uma nova chance para Maria. Então eu vou fazer o quê? Uma nova aliança com a Maria. Se o João fosse casar com a Francisca, ele não ia fazer uma nova aliança com a Francisca, porque a Francisca não tinha aliança nenhuma para fazer nova com ele. Não, ele vai fazer uma nova, ele já tinha uma aliança com a Maria, essa aliança foi quebrada, e o João vai fazer uma nova aliança, vai dar uma segunda chance para Maria. É isso que está acontecendo, de uma forma figurada. Então Deus diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Ele vai se casar de novo. Com quem? Com a igreja gentílica? Não. Ele fala, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, a casa de Israel, 10 tribos. Casa de Judá, 2 tribos, 12 tribos. Ele vai casar com todo o povo, descendente de Israel. Que Israel? Israel que é Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Então hoje nós, como povo de Deus, fazemos parte de Israel. Deus vai, Yeshua, no caso, o noivo, Deus na pessoa de Yeshua, vai casar-se com quem? Com a noiva. A mesma noiva, somos os mesmos, nós somos descendentes de Abraão pela fé, pelo menos pela fé. Quem não é pelo sangue é pela fé. Então, nós vamos como noiva, vamos remanescente, vamos casar com Deus, ok? Ou com Yeshua, como queira entender, nessa nova aliança. Então ele fala, olha, eis que vem dia, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, com todo o povo. E aí ele fala, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado. E aí ele fala, diz o Senhor, aí agora ele vai explicar o que é a nova aliança. Como é essa nova aliança? A antiga aliança eu já sei, é aquela que todo mundo nascia judeu, fosse bom ou fosse mal. Na nova aliança é diferente. Aí ele fala aqui, ó, porque esta é a aliança que firmarei, de novo, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então veja só que interessante aqui. Olha só. A palavra de Deus está dizendo que ele vai se casar com o povo de Israel, mas dessa vez vai ser a aliança não vai ser mais escrita lá fora. Ah, nasci judeu, estou salvo. Não. Agora, quem é a noiva de Deus é aquele que tem a lei escrita na mente e no coração. A esse sim vão se esforçar para andar em justiça, para cumprir a lei, cumprir os mandamentos, celebrar as festas, e aí vai fazer parte da aliança com Deus. Amém? Então vamos voltar lá para Lucas.
Então estamos em Lucas 6,32. Aí ele fala, se amais o que vos amos, qual a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Aqui que eu estava, esse é o ponto. Quando o judeu esperava o Messias vir e acabar com os romanos, botar os romanos para correr, Yeshua fala, não, amo o romano. Ó, tem o Cornélio ali que vai entrar para o reino de Deus também, que é um centurião, que tem o temor de Deus. Você vai amar os seus inimigos. Se o soldado mandar você carregar 1,5 km uma carga, como era a lei, foi estabelecida essa lei pelos romanos, qualquer pessoa tinha que carregar uma carga até 1,5 km, e Yeshua falou, olha, se alguém te obrigar a carregar uma carga 1,5 km porque está na lei, seja generoso e carregue 3. Aí o povo não aceitou, falou, não, isso não pode ser. Eles queriam alguém para arrumar uma treta com os romanos, não para amar os romanos. Então, Yeshua ele dá um ensinamento que ele mesmo praticou. Quando mandaram cobrar o imposto dele lá, olha só que interessante isso também. O Yeshua, ele não é da linhagem de Davi? Todo mundo concorda com isso, correto? Quando Davi venceu o Golias, a sua família recebeu um título, né? Ele foi feito rei, ele recebeu um título de quê? Toda a sua família e toda a sua descendência estavam livres dos impostos para sempre. Toda a descendência de Davi. E Yeshua é descendência de Davi. E os caras chegam para ele e vão cobrar o imposto dele. O imposto do templo. E aí ele fala, olha, quem que deve dar? Os filhos dos reis devem pagar impostos? Não, mas para que não se escandalize, vai lá, você vai pescar lá um peixe lá que vai ter uma dracma e você vai pagar o imposto por mim e por ti. Ele não precisaria nem de pagar aquele imposto, mas ele não pagou só o imposto dele, como pagou o de Pedro também. Então, esse é um ensinamento que nós devemos aprender e tentar praticar aos poucos. A gente não consegue do dia para a noite se transformar, mas Deus dá a força para a gente começar a amar, a perdoar, a ter paciência com as pessoas. A gente às vezes perde a paciência muito fácil e às vezes fala o que não devia, depois se arrepende, mas depois às vezes você já estragou tanta coisa que até o pedido de perdão pode não ser muito eficaz. Então a gente tem que ter paciência, olhar com os olhos da outra pessoa e tentar entender e orar para que Deus venha nos ajudar. Amém? Aí ele diz então, amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Deus é bom até com as pessoas ruins. Deus é bom. E nós, como filhos dele, devemos ser bons também para com os outros. Sede misericordiosos também, como também misericordioso vosso Pai. Alex, quer ler para nós 37 e 38? Ok, leu do 37 até o... 38. Até o 42? Não, até o 38 por enquanto. Tá. Não julgueis e não serão julgados. Não condeneis e não serão condenados. Perdoai e serão perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vós darão. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Amém. Olha só que interessante isso aqui também.
Isso aqui tem tanta gente que... Olha, e lembrando aí, principalmente aí o Gabriel, que está chegando agora também, tá? E qualquer irmão, a gente está aberto aqui. Qualquer um pode entrar, falar, tá? Quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Muita gente fala, nós não podemos julgar. Nós até tá falando com o Alex esses dias sobre isso, né? Você não pode julgar o outro. Veja bem, nós temos que ter a medida da justiça. Por quê? O que é não julgar? Eu não posso... eu vi lá, eu passei lá no ônibus e vi o Alex lá com um copo lá, com a bebida lá. Se bem que não vou entrar nessa questão de ser pecado ou não pecado beber, não vou entrar nessa questão não, tá bom? Não vamos falar sobre isso não. Mas vamos supor, ele tá lá bebendo um negocinho, uma bebidinha lá, meia cor de cerveja ali. Aí eu já chego, eu vi o Alex enchendo a cara de cerveja. E às vezes o Alex tá tomando um guaranazinho lá, coitado. Entendeu? E a pessoa vai chegar, não tô falando se é pecado ou não é. Eu creio que se a pessoa não se embebede, se ela não se embebedar, não é pecado. Se ela não se embebedar. Só que a maioria das pessoas que eu conheço que bebe, se embebeda. Aí já é outra história. Muito bem. Aí, fala, não julgueis para não ser julgados. Então, veja só. Aí a pessoa fala assim, eu vi, ela estava fazendo isso. Ela estava bebendo lá. Está julgando a pessoa, nem sabe. Viu a pessoa, às vezes, num momento de ira, que ficou nervosa com alguma coisa, e às vezes a pessoa foi injustiçada pra caramba, mas ninguém viu. Na hora que a pessoa saiu do sério e falou uma bobagem, a pessoa viu, nossa, essa pessoa fala besteira, não, você está julgando, a pessoa às vezes está num momento de fúria, não cabe a nós julgar, porque nós também passamos por momentos de fúria às vezes. Então isso é não julgar. Você determinar o que a pessoa está fazendo, se é pecado ou não, de acordo com o seu conceito. Agora, julgar de acordo com a Torá, isso nós devemos fazer sim. Tanto é verdade que a Bíblia fala, se o teu irmão estiver pecando, você vai lá e fala com ele. Convence ele de que ele está errado para ele deixar o erro. Se ele não te ouvir, chama mais 2 irmãos, 1 ou 2, não lembro, volta lá e tenta convencer ele de novo. E se mesmo assim ele não ouvir, convida ele para sair do meio de vós. Mais ou menos é isso que diz a palavra. Isso não é julgar? É julgar, mas é julgar de acordo com a palavra, é diferente. Espera um pouquinho, eu não sei o que o Alex estava bebendo naquele copo. Eu não posso agir. Agora, eu sei que roubar a carteira do vizinho é pecado. E se eu ver alguém roubando, eu não estou julgando de forma errada. Não, você está errado, porque a Bíblia diz, não roubarás. Aí não sou eu que julgo, é a palavra. Eu só estou declarando a palavra. Então a gente tem que entender isso. Não julgar os outros é não fazer juízo dos outros, mau juízo. Agora, olha só quem apareceu. Agora, quando essa pessoa ela faz juízo, ela está agindo contra a Torá, é um dever nosso falar. É um dever. Nós temos que falar. Se você está vendo que a pessoa está caminhando para o lado errado, para o lado que vai dar condenação, e você não pelo menos alertá-la, você está errado. Isso não é julgar, isso é alertar de acordo com a Torá. Porque você não está sendo juiz, você está simplesmente mostrando que aquilo está errado. Amém? Não julgueis e não sereis julgados. Ou seja, não fique achando que os outros fez isso ou aquilo, que também ninguém vai achar de você nada. Não condeneis e não sereis condenados. Tá? Perdoai e sereis perdoados. A gente muitas vezes pede, Senhor, me perdoa por isso, Senhor, me perdoa por aquilo, mas quando alguém precisa do nosso perdão, às vezes a gente não quer dar o perdão. Então, a palavra de Deus deixa muito claro, quem não perdoa o seu semelhante não recebe o perdão de Deus, não adianta, isso é claro. E aí fala, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ou seja, quando alguém precisa de algo, dá ajuda, faz o bem pro próximo. E Deus vai abençoar a sua vida também, não vai te faltar nada.
Aí ele fala, porque com a medida que tiverdes medido, vos medida tudo. Então tem gente que na hora de ajudar alguém é bem mesquinho. Na hora que ela precisa de ajuda, ela tem abundância, né? Então é uma coisa que deve ter. A Marda chegou agora. A irmã Raquel quer ler aqui do 39 ao 42, irmã? Por favor. Enquanto a irmã vai pegar, eu vou pausar o vídeo aqui para trocar a gravação. Enquanto a irmã pega aí. Irmã Raquel? Irmã Raquel? Irmã Raquel? Tá ouvindo? Não tô, tá sem som. Pronto, agora liberou. Isso. 39. 39, Lucas 6, 39 a 42. 39 a 42. E esta é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Não, Raquel, você está no livro errado. É Lucas. Você falou 6, eu estava no 7, mas você falou 6 agora? Não, é 6:39. 6:39? É que eu errei aqui. Tá. 6:39. É que tá com uma letrinha tão miudinha. Mas é que eu tô lendo na Bíblia completa, tá certo. Então tá bom. 39. É uma parábola. Então tá bom. Não é. Eu peguei Lucas, João, aliás. Não, é Lucas 6:39. É Lucas. 6:39. Estava pegando Lucas. João. 39. Tá escura. Ele também lhes contou uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um talmide não está acima do rabi, mas cada um, quando bem treinado, será como o rabi. Portanto, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na viga que está no seu olho? Como você pode dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo não consegue ver a viga que está em seu olho? Hipócritas, em primeiro lugar, tire a viga do seu olho, então você enxergará de forma clara, para não poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Ok. Nenhuma árvore... Só até aí, né? Aqui, só. Então, veja só. Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade, tá? Então, ele propôs uma parábola. E ele pergunta aqui, ó. Um cego pode guiar outro cego? Não, os dois vão cair. Não vão os dois cair no barranco? Aí ele fala, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Ou seja, você não precisa de ser um mestre, você precisa de estar bem instruído, que você vai ser como o mestre. Aí ele fala, por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Às vezes a pessoa, principalmente líderes, muitas vezes, né, vê muito o erro do outro, mas não vê, ele está vendo um cisco no olho do irmão, mas tem uma barra de madeira no olho dele que ele não enxerga. Ele
é rápido para achar o remédio para a pessoa, mas para ele mesmo não tem, ele não vê que ele precisa de correção. Então ele fala, porque tu vês o argueiro, né? Você vê o defeito no seu irmão, porém não repara no seu próprio defeito, vamos por assim. E aí diz assim, como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu vou tirar o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu. Né? Aí a pessoa fala, não, eu vou resolver o seu problema, eu vou te ensinar como resolver isso, mas ele mesmo não resolve o problema dele. Aí ele está dizendo, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, resolve primeiro a tua vida, conserta primeiro os teus erros, depois você vai ver claramente o erro do seu irmão e vai aconselhá-lo. De uma certa forma, é isso que a palavra está dizendo. Amém? Alguém quer comentar? Amém. Mardali, versículo 43 a 44, a 45, por favor. Vamos lá. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, e nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, o bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém. Então, aqui bem facinho, né? Ó. A árvore boa dá fruto. Não tem árvore boa que dê fruto ruim. Se a árvore é boa, ela vai dar fruto bom. E também não tem árvore má que dê fruto bom. Não adianta esperar. Aqui tem duas coisas que a gente pode ver aqui muito claramente. Se a gente é de Deus, se nós estamos buscando a Deus, então nós temos que ser a árvore boa. E às vezes a gente fica irado com alguma coisa e quer agir. Tem aquele momento que a pessoa fala, não, agora eu vou deixar a minha fé de lado um pouquinho, que agora eu vou ser eu mesmo, depois eu volto. Agora eu vou resolver do meu jeito. Não. A árvore boa, ela só vai dar fruto bom, não importa quem está colhendo. Pensou se a árvore ela vai dar fruto só para quem ela gosta? Quando alguém não gosta, ela vai esconder os frutos? Não existe. A árvore boa vai dar bons frutos. Então nós devemos dar bons frutos o tempo todo. Agora, não adianta também a pessoa ficar para o outro lado. A pessoa sabe que aquela determinada pessoa é uma árvore má. Olhe por ela. Não vai ficar julgando nem nada, mas olhe por ela. Mas tem gente que não, quer acreditar naquela árvore má. A pessoa já foi enganada várias vezes e ela vai de novo ser enganada. Por quê? Porque uma árvore má, de uma árvore má não se espera bons frutos. Não adianta, a árvore má, ou ela vai ser mudada, como tem uma parábola que Yeshua fala, né, que a árvore não dava frutos e ia ser cortada e ele aduba a árvore para dentro de um ano ela dá fruto. Ou ela tem esse encontro com a palavra de Deus e ela muda a vida dela e dá fruto, ou ela vai ser sempre uma árvore má que um dia vai ser cortada. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Alex, por favor, pode falar. Alex, pode Shalom, falar. irmão. É nesse quesito da árvore má aí, seria falando sobre o Yetzer Hará de uma pessoa que ainda não está vivendo no Yetzer Tov, que diz que é a inclinação do espírito, vivendo para as coisas do espírito, seria isso? Olha, o Yetzer Hará, né, a inclinação para o mal, ele pode ser, porque, ó, não, olha só, depois eu saí daqui do texto. Aqui está dizendo, olha, a árvore má, pelos fundamentos, deixa eu perdi aqui, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. A pessoa que ela tem, ela está vivendo tem pessoas que vivem no Yetzer Hará, no lado mal. Então pode ser, sim, é uma pessoa que tudo que vai sair da boca dela é mal. Entendeu? E o Yetzer Tov, que é a inclinação para o bem,
é essa árvore aí, é você frutificar para o bem. Ainda que as pessoas sejam contrárias a você frutificar para o bem. Você está se mantendo na sua integridade, não porque é justo, não porque é isso ou porque é aquilo, não, é porque você resolveu que você é uma fonte de bênção. Pode ser, de uma certa forma está ligado sim, irmão. Amém? A Marda já leu, agora o Alex de novo, né? Alex, os 2 fundamentos de 46 até o final do capítulo 6, por favor. Mestre, e não fazeis o que eu digo para vocês? Todo aquele que vem e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E na enchente bateu com ímpeto. O microfone está meio ruim. Se você levantar um pouco no celular, está meio... Melhorou? Oi, fala agora. Melhorou agora? Parece que sim. Melhorou. Tá. Então deixa eu... Tá. Vamos de novo aqui. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem edificando uma casa ou abriu profunda vala e pôs o alicerce sobre a rocha. Devido à enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, não a falar, porque tinha sido fundada sobre uma rocha. Mas o que não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém. Então veja só. Yeshua começa já chamando a atenção, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Só essa frase aqui já basta, né? Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando. E eu creio que essa palavra, ela não é só para qualquer pessoa, não. É para quem crê, para quem diz que é crente. Porque lá em Mateus 7, 23... Mateus 7, 15 a 23, vai ter lá aquela parte que usa assim também. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres. Então veja só, o fato de reconhecer a Deus, reconhecer o Senhor, não quer dizer muita coisa, se a pessoa, não quer dizer nada se a pessoa não pratica a palavra. E ele está falando, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Vocês não me chamam de Senhor, mas não obedecem. Cadê a honra? Né? Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazem o que vos mando? E aí ele dá um exemplo para essas pessoas que chamam a ele de Senhor, Senhor e não fazem nada. Ele está dizendo mais ou menos o que? Todas essas pessoas que chamam Senhor, Senhor, mas não faz nada, é como pessoas que vão até ele, ouvem as palavras dele, todos os que vêm a mim e ouvem as minhas palavras e as praticam, esses são os praticantes. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que ele, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Ou seja, a pessoa, ela ouve a palavra e ela pratica. Então, nessa prática da palavra, ela está praticando a palavra de Deus, ela está fundamentando a fé dela. Quando vem a tempestade, ela não é levada com a tempestade e a tempestade não vence ela também. Porque tem isso também, né? A tempestade não vai vencê-la e ela prevalece porque ela está edificada na rocha. Mas aí tem aqueles que falam Senhor, Senhor, mas não faz o que Deus manda, não fala o que a palavra manda, não celebra, não faz, não vai, não quer, não gosta. Aí o que está dizendo aqui? Mas o que ouve, está ouvindo, alguém está ouvindo, mas o que ouve e não pratica,
é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Pegou lá um terreninho e começou a colocar os tijolos lá. Não é para que fazer buraco, suar. Vamos construir aqui em cima mesmo. Construiu a casa sem um alicerce. E aí o que aconteceu? E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, na nossa vida espiritual, nós temos que fazer aquilo que Deus manda. Deus determinou mandamentos, ordenanças, né? Ele determinou como o povo dele deve, né? Os moedim, que são tempos determinados. Tem tudo. Deus deixou tudo prontinho para fazer isso. Se você faz, você está alicerçando a sua fé na palavra de Deus. Se a pessoa não faz, ela pode até construir uma casinha bonitinha, parece que está tudo jóia, ai que legal, beleza, tira foto, beleza. Põe nas redes sociais, tranquilo. Mas e quando vier a tempestade? A tempestade leva tudo. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Amém? Muito bem. Amém. Agora, bem, deixa eu ver aqui o 7, se é grande. A gente vai pegar só uma primeira parte do 7 e aí na semana que vem, Deus permitindo, a gente continua. Vamos pegar aqui. Quem quer ler? Quem se propõe a ler? Capítulo 7, versículo 1 a 10. 7 de 1 a 10. Eu leio. Você lê, Raquel? Assim que Pode ler. Assim que Yeshua terminou de falar, ao povo voltou a Cafarnaum. Um oficial romano era dono de um servo por quem tinha alta estima. Ele estava doente, à beira da morte. Então, ouvindo a respeito de Yeshua, o oficial enviou alguns anciãos judeus até ele, com o pedido de que viesse e curasse o seu servo. Eles chegaram a Yeshua e solicitaram dele, com sinceridade: ele de fato merece que você lhe faça isso, porque ele ama nosso povo. Na verdade, ele construiu nossa sinagoga. Então Yeshua foi com eles. E ele não se havia afastado da casa quando o oficial lhe enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não se preocupe comigo. Não sou digno que fique sob meu teto. Esta é a razão pela qual não ousei me aproximar de você. Em vez disso, apenas ordene, e meu servo se recuperará. Me aproximar de você. Se recuperará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu comando. Digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E a meu escravo: faça isso, e ele faz. Yeshua ficou impressionado com ele ao ouvir isso. Virou-se e disse à multidão que o seguia: digo-lhes que nem mesmo em Israel achei confiança semelhante. Quando os mensageiros voltaram à casa do oficial, encontraram o servo com boa saúde. Amém. No dia seguinte, Yeshua... Não, só até aqui mesmo. É onde? Só até aqui mesmo. Só até aqui. Tá? Então, veja só. Yeshua, ele entrou em Cafarnaum e, olha só, o servo de um centurião. O que é um centurião? É um homem, um comandante de 100 soldados, né? Por isso é centurião. Um romano, chefe de 100 soldados. Os romanos não eram inimigos do povo de Israel? Sim, eram, mas nem todos. Olha que no meio desses soldados que oprimiam Israel, haviam
pessoas boas. Então veja só que Yeshua, se Yeshua viesse e expulsasse todos os romanos, esse aqui tinha ido junto. Lembra do trigo, do joio? Deixa crescer junto, porque na hora certa vai salvar o trigo e o joio vai ser dispensado. Então, Yeshua, ele estava ali, ó, e ele olha só, ele atende um pedido do centurião. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Yeshua, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. E esses, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo de nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha que interessante, essas pessoas que estavam aqui com Yeshua, elas frequentavam uma sinagoga. Eram pessoas religiosas também. Olha, aí nós conseguimos ver a diferença, que a gente não pode julgar todo mundo. Porque teve os líderes que mataram Yeshua, que planejaram a morte de Yeshua, e ao passo que tem líderes aqui que estão aqui, ó, pedindo ajuda para Yeshua, crendo em Yeshua. Então, a gente tem que voltar lá naquele versículo de ser o quê? Aquela árvore boa. De acreditar que vai ter muita gente ingrata no meio do caminho, com certeza. Mas o importante é que as que são gratas sejam de nós as bênçãos. Amém? Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião lhe enviou os amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Isso aqui também é bastante interessante. Aquele homem, quando ele viu que Yeshua ia na casa dele, ele falou: eu não sou digno. Ele se colocou numa situação inferior, ele entendeu. Ele falou: não, eu não sou digno disso. E ele entendeu coisas que muitos judeus não entenderam. Porque ele falou: olha, aí ele falou: é por isso eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem sabia, ele entendeu a autoridade de Yeshua. Ele sabia que uma palavra de Yeshua curaria aquele servo. E hoje nós temos que entender que nós também, Yeshua deixou essa autoridade para nós. Nós precisamos de executar mais e mais e mais, até nós começarmos a ver os milagres acontecer diante dos nossos olhos. E isso é possível. Isso é possível. Eu já vi e quero ver de novo. Então nós temos que praticar, nós temos que nos envolver, nós temos que se reunir, nós temos que se abraçar juntos ali e estarmos juntos. A gente está vendo vários probleminhas de várias pessoas que estão acontecendo. Vamos praticar a nossa fé, vamos exercer a nossa fé juntos e vamos vencer juntos. Isso vai fortalecer a nossa igreja. Vai fortalecer a nossa comunicação e vai nos preparar para ver coisas maiores e grandiosas. Eu creio nisso. A gente não serve um Deus de pau e de pedra. A gente serve um Deus verdadeiro. Nós temos isso dentro de nós. E é essa fé que esse homem estrangeiro tinha. Ele entendeu. Não, eu sou autoridade, eu mando meu servo, ele vai lá e faz. Yeshua é o filho de Deus. Ele vai mandar, ele vai fazer e vai acontecer. E tem que ser assim. Gente, essa fé, ela é viva, ela é válida, ela é real. Amém? Então Yeshua foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe os amigos para dizer: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Porém, e tem gente que é cheio de: eu vou lá na igreja, eu vou pedir uma oração, se não for curado, então não acredito em nada. Né? Pessoa cheia de arrogância, como se ela merecesse alguma coisa. A gente não merece nada. De bom, não. Olha o que ele pensa aqui. Ele ajudou a construir a sinagoga, ele é um homem querido por todo aquele povo. E mesmo assim, olha o que eles falam, ele é digno que ele faça, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou, ele edificou a sinagoga. Imagina hoje um homem que montasse uma igreja hoje e fosse congregar no meio dessa igreja, como ele se sentiria, né? Eu fiz, né? Ele montou, ele edificou a sinagoga.
E ele falou, eu não sou digno de que Yeshua entre na minha casa. Olha que simplicidade. Então, a fé, ela é uma via de... Eu vejo ela como uma via de mão dupla. É o lado da pessoa que precisa de ter fé, que ela crê em Deus, e é o lado da pessoa também que ela tem um coração aberto para Deus, para pureza, para o perdão, para uma vida nova. Ela tem que querer estabelecer a paz a qualquer custo. Ela não tem prazer em discussão, não tem prazer em contenda, ela tem prazer em estar em paz. Ela faz de tudo para estar em paz. E se coloca no seu lugar, não mereço nada. É o que esse homem fez. Por isso, eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Porque também eu sou sujeito à autoridade e tenho soldados à minha ordem. Então, assim, eu também tenho gente que manda em mim e eu faço o que mandam, e quem está abaixo de mim, eu mando e eles fazem. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo, faze isso e ele o faz. E é interessante, né? Que antes dele falar, eu tenho autoridade sobre os meus servos, eu sei como isso funciona, ele fala, não, eu também estou debaixo da autoridade, eu tenho autoridade acima de mim. Ele não se coloca lá, ele está sempre se posicionando aquém, né? Aquém da situação. Aí ele diz assim, olha, então Jesus foi com ele. Por isso... 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha só, se Yeshua tivesse expulsado todos os romanos, o tipo de gente que iria estar se perdendo nesse meio, só porque não era judeu, porque era romano. Um homem que tinha uma fé maior que Yeshua não encontrou entre os judeus. Então Deus está olhando o coração das pessoas. A noiva do Cordeiro é aquela que tem a lei escrita na mente e no coração, como nós lemos agora há pouco. Afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Então essa é a autoridade do nosso Deus, que através de Yeshua, ele nos repassa essa autoridade. Nós estamos nos preparando, nós estamos engatinhando ainda para os milagres que nós vamos ver. E se preparem. Amém. Se preparem, porque muita coisa espiritual vai acontecer. Eu creio nisso. Estou falando do que eu creio. Só que eu creio que não aconteça agora ainda, porque a igreja não está firmada, não está pronta. Mas a gente está chegando lá. Eu sei. E Deus vai mandar para a gente problemas que nós, através da fé, na palavra de Yeshua, no nome de Yeshua, vai ficar para nós resolvermos. E nós vamos ver, né, através da fé, da oração. Lógico que é Deus que faz a obra, mas Deus vai levar. Por quê? Porque ele usa um canal. E cada um de nós somos um canal de Deus. Então nós temos que estar dia a dia. Nós estamos agora ainda cavando o alicerce. Está longe ainda. Estamos cavando o alicerce. Mas daqui a pouco a construção começa. Aí nós vamos ver grandes coisas. Porque, graças a Deus, no nosso meio não tem estrela, não tem gente querendo aparecer, não tem nada disso. A gente quer que o nome de Deus seja exaltado. Então, por isso que eu creio no coração que vamos ver muitos milagres. Amém? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Já estamos terminando. Pode falar, comentar, perguntar, trazer alguma mensagem. Fique à vontade. Um de cada vez. Okay. Então tá bom, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela companhia. E terça-feira que vem, creio que o pastor vai estar conosco também. E vamos continuar os estudos aí e vamos glorificar a Deus. Amém? Amém. 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 Deus abençoe a todos, então.
Shalom. Shalom. Shalom.